volta ao nosso curso de Employer Branding para estrategistas de RH. Esse é o nosso módulo 3. Então sejam muito bem-vindos. Nesse módulo a gente vai falar bastante sobre a parte de cultura e saúde mental, né? E como que isso é importante para a estratégia de Employer Branding, né? Como que a estratégia só vai ser eficiente e genuína, né? Com essa cultura forte, com a preocupação, né? No bem-estar do colaborador. E aqui também a gente vai trazer um pouquinho sobre a questão da governança, da liderança, né? Como que elas podem te apoiar aí a ter uma cultura forte, bem sucedida para a marca empregadora, né? E essa preocupação com a cultura e com a saúde mental também deve partir de cima, né? Deve partir desde o fundador. Então, é por isso que a gente vai tratar aqui sobre governança e liderança. Bom, essa é a nossa aula 6, então aqui a gente vai falar sobre essa parte de governança alinhada, né? Que é um item aqui bem forte desse módulo 3. E eu quero começar falando sobre a minha jornada como profissional de RH, né? Tanto no CLT quanto desde que eu comecei a trabalhar como autônoma, né? O que eu tenho visto até aqui nas empresas onde eu tenho passado, né? Onde eu tenho atuado trabalhando como RH. E normalmente existe um discurso, né? Muito bonito sobre essa questão de marca empregadora, sobre as práticas que a empresa oferece, muitas práticas benéficas, inclusive, né, que são propagadas, a questão da missão, a visão, os valores, né, que são aquele quadro lá bem bonito, letras garrafais, né, todo mundo cor-de-rosa da empresa, né, pintado, né, por pessoas muito bem intencionadas de marca empregadora. Mas a realidade é que na base, né, tem muitos colaboradores insatisfeitos, reclamando pelos corredores, né, tem líderes abusivos em muitas empresas, os fundadores têm os discursos ultrapassados, né, em muitas empresas. Então, a gente tem uma infinidade de problemas para serem resolvidos, o que deixa transparecer a questão da propaganda enganosa em marca empregadora, né? Então, o que eu tenho para te dizer sobre isso? RH e comunicação sozinhos não fazem marca empregadora bem-sucedida, né? A gente precisa trabalhar em parceria com comunicação, né? Nós, como profissionais de RH, para propagar todas essas práticas. Porém, é preciso que a estratégia seja vendida e aceita pelas lideranças, né? Principalmente ali desde o fundador da empresa, né? Da parte de cima, de toda a governança, né? Dependendo aí do formato da sua empresa, né? Você precisa primeiro ter o apoio, né? Ter a credibilidade desses profissionais, né? Dos profissionais gestores, as lideranças, para que essa estratégia possa funcionar. E muitas vezes o que a gente vê é o RH lutando ali sozinho para conseguir enfiar a goela abaixo as estratégias e a importância de uma marca empregadora de sucesso, né? Da imagem, da reputação das empresas. Mas isso não vai funcionar sozinho, porque a gente precisa do apoio deles, a gente precisa vender primeiro para eles a importância disso. Então, é maravilhoso quando eu encontro um cenário de empresa onde isso parte de cima, onde esse desejo por investir em employer branding, marca empregadora, já vem das lideranças, já vem da governança, né? Você vê que isso é genuíno e é muito mais fácil da cultura toda se integrar e se adaptar, né, para construir essa marca, porque marca empregadora não tem fim, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou continuar repetindo. É uma estratégia com início, meio, sem fim. Então, a gente está sempre tendo que renovar, rever, melhorar, adaptar, né? Analisar os casos ali dos detratores, né? Que são os números em menor quantidade em casos isolados, né? Paralelamente. Então, essa realidade, né? De ter uma governança alinhada, ela já é aí metade do seu caminho. Então, é por isso que eu trago isso aqui nesse módulo, para você se preocupar primeiro em arrumar a sua casa, em preparar as suas lideranças, em alinhar, em vender essa ideia internamente primeiro, né, para os seus gestores. E às vezes eles têm a preocupação em contratar uma agência, né, para criar as campanhas de endomarketing, employer branding externo, né, para as mídias. Mas a gente precisa primeiro corrigir algumas coisinhas ali para que isso flua, para que isso seja genuíno e para que a gente consiga transparecer realmente o que a empresa está vivendo. Bom, a gente já falou aqui sobre os benefícios de ter um clima adequado, um ambiente harmonioso, né, e de como que isso impacta na motivação, no engajamento, na performance dos colaboradores. Eu coloquei isso aqui no formato de uma equação, né, matematicamente falando aqui,
sobre como essa gestão, né, sobre como as pessoas responsáveis por garantir a produtividade, a eficiência dos colaboradores, é importante que ela esteja envolvida nesse processo, né, porque isso não envolve apenas a distribuição das tarefas, né, por esse gestor e a supervisão dessas tarefas, né, muitos gestores ainda se veem como supervisores, né, pessoa que corrige, que supervisiona, que está ali do lado para conferir a produção, mas eles também precisam estar envolvidos na construção de um ambiente adequado, né? E isso inclui os quesitos de saúde mental, né? De trabalho e ambiente agradável, de estrutura, que nós já falamos lá, inclusive, nas pesquisas de trabalho, né? Então, todos nós sabemos, né, que essa questão de clima organizacional positiva eleva os níveis de motivação, né? Aprimora a moral da equipe ali e é capaz de gerar essas condições necessárias para que cada membro da equipe adeque, né, construa e gere valor dentro. Então, aqui eu trouxe para vocês acompanharem a legenda do que significa cada uma dessas letrinhas da minha equação. Então, o colaborador mais o trabalho vezes o ambiente saudável e as condições favoráveis geram a performance, né, do colaborador ideal. Então, se o seu gestor ainda tem dúvidas disso, mostre para ele matematicamente, falando nessa equação, como é que a gente pode melhorar essa relação, né, entre colaborador e performance, como que a gente alcança a performance desse colaborador. Então, para isso, a gente precisa dessas condições favoráveis, né? Antes de cobrar a entrega dos resultados, essa gestão, os seus líderes, né, eles precisam se mostrar comprometidos com ouvir. Então, tem uma frase muito falada, até que gestão de pessoas não é com RH. E muitas vezes eles delegam, né, mais essa atribuição para os profissionais de RH. A gestão que tem que se mostrar comprometida, né, em ouvir, né, no que o funcionário tem a dizer para a gente construir juntos, para a gente garantir esse melhor ambiente, né, que o ambiente seja o melhor possível para o trabalho. E a relação hoje de saúde mental e trabalho, né, ela é mais exigente, né, ela é mais clara. Com a pandemia, a gente viu uma preocupação, inclusive, mais forte nesses critérios, né, de saúde mental, de como manter os colaboradores trabalhando mais satisfeitos, né, controlar melhor essas questões e tratar, né, com mais naturalidade. E temos visto, inclusive, através, né, a gente observa o crescimento dos problemas como ansiedade, né, estresse, burnout, né, até que é a estafa ocasionada por conta de trabalho. E aí, muitas vezes, isso são situações do ambiente profissional, né, que você está convivendo ali, mas que a sua empresa não fala sobre isso, não tem nenhum programa para tratar isso com naturalidade, para tentar apoiar, ajudar os colaboradores no que eles estão passando. Então, antes da gente cobrar aqui a entrega de resultados, essa gestão ela tem que se mostrar comprometida com esse ouvir, né? Por isso que eu trouxe isso aqui, para você analisar aí, pensar sobre essas condições favoráveis, se a sua empresa tem entregado isso, né, fora dos holofotes da rede social, se tem essa preocupação genuína. Então, reflita aí hoje sobre esse quadro, né, da sua empresa, sobre o que eles têm oferecido em condições favoráveis, né? No próximo slide, então, eu quero mostrar, falar aqui que uma das maneiras, né, de estimular esse ambiente favorável é promover o sentimento de pertencimento. E aí, esse sentimento de pertencimento, ele transforma esse relacionamento, né? A dedicação e os resultados, né, alcançados pelos profissionais da empresa. Porque a gente percebe que eles ficam, se sentem partes essenciais do negócio, né? Eles conseguem trabalhar se sentindo importantes para a empresa. E eu quis trazer aqui essa história desse personagem aqui. É uma história antiga do John Kennedy, né, ex-presidente americano. Em uma das suas visitas à NASA, ele, na agência, né, do governo federal lá, espacial, ele se encontrou ali pelos corredores com um zelador e indagou qual era a sua função ali. E aí, o fantástico dessa história é a resposta desse zelador. Ele respondeu que ele estava ajudando a colocar o homem na Lua. Então, essa resposta, ela retrata o comprometimento, né, o sentimento de pertencimento
especialmente desse funcionário, né, na empresa que ele estava dedicando ali o seu trabalho, né, independente do seu cargo, independente do nível de complexidade, da distância que ele tinha dos foguetes, né, e das pessoas que efetivamente entravam no foguete para serem lançadas ao espaço, ele se sentia parte disso. Ele sente que o trabalho dele, de alguma maneira, está apoiando, né, o objetivo final da empresa. Então, como que está aí o nível de pertencimento dos seus colaboradores? Eles conseguem, de alguma maneira, se sentir parte do todo, do processo onde eles estão envolvidos, inseridos? Né? Por mais staff que seja a área, né? Por mais administrativa que seja a área que eles estão fazendo, eles conseguem se sentir integrados ao negócio? Tem algumas empresas de tecnologia que não conseguem nem explicar para esses colaboradores base qual é o produto, qual é o serviço que elas estão oferecendo, qual é a solução que elas estão entregando para o mundo. Então, a gente precisa, de alguma maneira, primeiro, ouvir essas pessoas, entender o que elas percebem sobre o que a empresa está fazendo, né? Eu já trabalhei em algumas empresas que tinham essa preocupação de passar isso para todos os colaboradores, né? De todos os níveis, de transformar isso numa coisa integrada, né, na equipe, para que todos conseguissem entender qual é o objetivo final da empresa e pudessem apoiar e se sentir parte. E eu sei que isso não é uma tarefa fácil, né? Colocar aí todo o time de uma empresa, de uma organização, dependendo do tamanho, do porte da sua empresa, né? Alinhar, né? Colocar todo mundo focado ali nessa missão, na visão, nos objetivos estratégicos, né? Dos projetos da empresa. É por isso que eu destaco, né? O papel do líder e dos demais dirigentes da organização em fazer com que todos se sintam, né, parte integrante, que tenham um papel de representar, um papel representativo, né, nos ônus e nos bônus da empresa, né. Muitas das vezes, no automático, na rotina, né, do dia a dia, na correria, isso acaba se perdendo, né, isso pode acabar se perdendo. A gente fica limitado ao cumprimento daquela carga horária e pouco conectado a esse colocar o homem na lua, né? O RH não, porque a gente acaba trabalhando isso todos os dias, né? Em processo seletivo, em vender o sonho, em estar alinhado ali com as pessoas, conversar, resolver, né, essas demandas, alinhar as expectativas. Mas a gente tem que pensar que os colaboradores de outros departamentos, eles estão tão envolvidos nas atividades deles ali que eles podem em algum momento se perder, né, desse objetivo de colocar o homem na lua, mandar o foguete para o espaço. Então, para se sentir integrado, né, de forma efetiva na empresa, nessas missões, nas metas, é importantíssimo um fator que eu vou trazer aqui no próximo slide, que é o da transparência, né? Aqui a gente mostra como que compartilhar essas vitórias, né? A gente falou de ônus e bônus, para se sentir de forma efetiva na empresa é muito importante. Então, compartilhar vitórias, né, perdas, né, os desafios, compartilhar vitórias, inclusive, é a parte fácil, né? O mais difícil é a gente admitir quando as coisas não correram como planejado. E aí que eu vejo a dificuldade de muitas das empresas, né? E aqui a gente aumenta a confiança, né? E até mantém uma união maior, né, das pessoas na equipe. E para isso a gente consegue ter o conceito de transparência em diversos níveis. Eu trouxe aqui, então, esse modelo de maturidade de transparência organizacional e quais são os níveis, né, as possibilidades que a empresa tem de compartilhamento de informações. Quando a gente está no nível 1, então ali, que é o primeiro degrauzinho aqui, nessa ilustração da transparência, a organização ela disponibiliza apenas algumas informações de forma não sistemática no ambiente externo, né? Então, ela coloca algumas informações sobre a empresa. Então, aqui acontece muita rádio peão, que a gente fala, né? Que é o colaborador não perceber o que está acontecendo efetivamente, ele receber aquelas informações aleatórias, né? Que vêm de outros setores, de outros departamentos, de pessoas que estão ali falando nos corredores, e ele tem essa visão com neblina do que está acontecendo dentro da informação, dentro da empresa. Então, ele pode, quando ele fica sabendo, por exemplo, que um contrato muito grande que a empresa tinha e a empresa perdeu, ele pode ficar assustado e pensar, eu preciso mandar currículo então, porque a empresa vai falir, eu não sei o que está acontecendo,
vai quebrar, ele fica preocupado. Então, esse contrato talvez nem fosse de um valor tão alto, nem vai impactar financeiramente na empresa, mas a gente não compartilhar adequadamente as informações gera esses ruídos, né, na comunicação. No nível 2, é a respeito do que a empresa tem divulgado, né? Então, a maneira como ela disponibiliza e fornece o acesso à informação no ambiente externo, né? Então, uma empresa que compartilha dados, né? Que tem ali canais de comunicação, newsletters interna, outras várias possibilidades de comunicação. A gente vai falar sobre isso nos próximos módulos, né? Ela já começa a divulgar alguma informação para os colaboradores. Aqui no nível 3, a gente tem o compreendido, né? Que é a organização que disponibiliza, né? Que fornece esse acesso à informação no ambiente externo, né? Com mais qualidade, com mais entendimento. Ou seja, ela já se preocupa em passar essa informação com uma linguagem que todos os níveis da empresa vão conseguir acessar, né? Todas as pessoas que lerem aquele comunicado ou que receberem aquele informativo vão conseguir compreender, vão assimilar a informação. Então, a gente precisa aqui ter uma comunicação muito assertiva, né? Que já tenha mapeado anteriormente a persona desses colaboradores para se comunicar de forma adequada, né? Com todos. No nível 4, a gente já tem o confiável, né? Que é uma organização que permite, inclusive, a auditoria, né? Pelo ambiente externo das informações disponibilizadas. Então, ela não só comunica, como ela também permite a checagem dessas informações, né? Ela tem a busca ali, inclusive, por auditoria, né? Pelos canais que vão checar essas informações, que vão trazer mais transparência e mais credibilidade pelos que eles comunicam. E no item 5, a gente tem o nível que é o verificável, né? Quando a organização, ela permite as informações sejam verificadas e auditadas, inclusive, pelo meio externo, né? Então, a gente tem órgãos aí que podem auditar, e aqui nesse nível 5 eu vou falar, vou citar aqui o Pacto Global da ONU, por exemplo, né? Onde a empresa se compromete com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ela é fiscalizada pela própria ONU para saber se estão cumprindo, né, o que ela se comprometeu. Então, é um exemplo, né, de um item aqui, de uma empresa que já alcançou essa maturidade em transparência. Inclusive, ela pode ser examinada por órgãos externos. A gente tem outros aí, se você pensar, por exemplo, no Great Place como consultoria, né, que vai checar as informações que você preencheu lá no momento de inscrição. Então, eles podem, por exemplo, checar as questões de práticas benéficas que você está oferecendo para os colaboradores. Em rankings também, eles checam, por exemplo, a quantidade de líderes negros, né, de pessoas LGBTQIA+, de mulheres em cargos de liderança. Então, também é um tipo de checagem, né, que é auditada por um meio externo para conferir as informações transparentes. Aqui eu estou falando de práticas, né, de RH, mas você pode pensar em canais também que checam essas questões de anticorrupção, meio ambiente, responsabilidade social, ambiental, tá bom? No próximo slide, então, eu trago aqui algumas sugestões do como fazer, né, para 5 práticas aqui que são fundamentais para você seguir aí nesses quesitos de transparência, né? O primeiro é promover essa comunicação interna, né, de forma clara, de forma eficiente, analisar os canais que você está falando, se eles são atingidos, se eles alcançam todas as pessoas, de todos os níveis, de todos os cargos, todas as funções, todas as regiões onde você está instalado, né? Compartilhar os resultados bons e ruins, analisar aí qual que é o critério de transparência que a sua empresa quer ter e começar a compartilhar essas informações com todos, né, com os colaboradores, para a gente reduzir essas barreiras, né, que acabam gerando esses ruídos ali, né? Isso no sentido figurado e literal aí, né, entre os líderes e os liderados, né? Então, reduzir essas barreiras no sentido de onde o líder fica, por exemplo, posicionado dentro da empresa. Eles escutam, essas pessoas que são líderes estão preparadas, né, para escutar os profissionais que estão sob a gestão, eles conseguem fornecer as informações de maneira correta, né, no tom adequado que esse profissional precisa. Então, talvez o problema esteja em desenvolver suas lideranças, né, para a gente conseguir ter aqui um nível de transparência, né, e de cultura mais fortalecido dentro da sua empresa. Incentivar a participação dos colaboradores nessas tomadas de decisão. Então, ouvir os colaboradores de alguma maneira, né? Caixinha de sugestões aqui é uma coisa muito simples e que funciona bem porque eles conseguem falar de maneira anônima, né, sobre algumas questões,
né, que eles podem participar mais efetivamente de algumas tomadas, de sugerir, né, pequenas participações, assim, pincelando de acordo com o nível aí que você está de maturidade dos seus colaboradores, né. O 5 aqui é sobre recrutar talentos que valorizem, que estejam preparados para essa transparência. Então, cada nível de maturidade organizacional e de transparência exige profissionais de níveis adequados, né, alinhados, ajustados a essa transparência que você está tentando praticar aí dentro dessa organização, né? A gente tem aí, por exemplo, o Google que fornece informações código liberado, né, código aberto, então eles têm um nível de transparência muito alto, então eles recrutam pessoas preparadas, inclusive intelectual e emocionalmente para esse tipo de transparência organizacional. Você está recrutando as pessoas alinhadas com o perfil que a sua empresa está apoiando aí dentro, que ela compartilha de informação adequada, né? Então, a gente vai falar, inclusive, sobre esse último aqui, item que eu relacionei. Para a hora de recrutar esses perfis alinhados, né? Então, a gente tem aqui esse slide que fala sobre o fit cultural, né? Então, para recrutar esses perfis alinhados, a gente vai para esse próximo item aqui sobre os valores. Esse fit cultural é um questionário, né, para você avaliar aí o alinhamento do candidato à cultura da organização. Assim, a gente encontra aquele match que nós já falamos aqui algumas vezes, né? E dependendo de como que esse aspirante à vaga, ele responde a essas questões que você colocou no questionário de fit cultural, o recrutador vai conseguir perceber, né? Ele nota se ele é adequado ou não para ocupar essa posição, né? Então, o questionário ele pode ser feito de forma prévia, né? Ou durante a entrevista, ali ao longo desse bate-papo já, né? Do entrevistador com o candidato. E aí eu deixei para você, ali ó, clipezinho do material complementar, mostrando que eu deixei para você um material complementar deste item, né? Então, algumas sugestões de perguntas para você baixar, né? E lógico, vou repetir, ver se elas são adequadas ao momento da sua empresa, à realidade, né? O que você está buscando, e ajustar e adaptar para poder incorporar aí na sua empresa, se a sua empresa ainda não pratica, né? Muitas das empresas, muitas das vagas que a gente tem se candidatado aí atualmente no mercado de trabalho já possuem esse fit cultural de alguma maneira ali inserida nas etapas do processo, justamente para a gente perceber esse fit entre pessoa, né, valores das pessoas, dos indivíduos, com o propósito da empresa, os valores, o que a empresa prega, né, para o mundo. Então, assim, a gente consegue fazer esse casamento aí perfeito. Assim, eu quero encerrar, então, essa aula 5. Quero ouvir de você se você já aplicava esse fit cultural aí na sua empresa. Se você ainda não fazia, baixa esse material e me dá o seu feedback me falando se ficou adequado, o que você precisou ajustar, né? Se você gostou, não deixe de me mandar o seu feedback. Eu vou encerrar essa aula. Na próxima a gente vai continuar falando sobre cultura. Então, vejo vocês lá. Um abraço.